É, Guria, eu preciso aqui. se não dá um negócio, não dá nada. Nossa, eu vou ter que fazer uma terapia contigo, que eu não tô conseguindo. Sabe, igual uma louca correndo. Eu falei, meu Deus, eu vou chegar lá e desistir, Acontece, acontece. né? Então, Ellen. Que bom que Oi, tá Gi, boa noite, tudo bem? Eu tô me tudo. improvisando ainda aqui. Ah, meu Deus. Essa é a parte boa da live, né? Que a live a gente pode fazer as coisas um pouquinho mais à vontade e a gente não precisa ter aquela coisa tão formal. Então a live, ela é. Fora que a gente leva bastante informação pro pessoal que tá em casa, então essa é a parte legal da live. Meu Deus do céu, é o Ellen, né? Mas assim, eu quero te agradecer, né, Gi, por estar participando da live. Como eu estava falando pro pessoal, né? Só que essa live vai ficar gravada. A outra que eu estava falando não vai ficar gravada, então eu vou falar tudo de novo, né? Eu estava falando que antes de você entrar, eu estava falando sobre as semanas, né, que a gente vai iniciar ali, né, com os atendimentos online em grupo, né? Então, esses atendimentos serão online. A segunda semana vai começar do dia 10/8, depois a terceira, dia 19/8, quarta semana, dia 26/8, e assim vai. Queria falar também que os atendimentos eles estão funcionando, né, Gi? E a gente faz igual a Josi fez o nosso fluxograma. E como que funciona? Lá vocês vão estar acessando lá no Instagram um link, onde vocês vão estar acessando esse link, a pessoa que quer ajuda do Instituto, coloca todos os dados certinho, o nome, etc., o que estiver pedindo lá. Depois a gente vai estar entrando em contato com essa pessoa que está pedindo ajuda. Para quê? Por que, que o Instituto quer os dados da pessoa e tudo mais? Porque isso é um registro para o Instituto, é um documento, né? Então, a partir desse primeiro registro, a gente consegue encaminhar a pessoa para um atendimento específico, né? Primeiramente, a pessoa está precisando tratar emocionalmente, né? Vamos passar por um psicólogo, vamos passar por uma terapia, etc, né? E esses atendimentos também, eles são todos registrados, né, numa fichinha de atendimento, onde a gente guarda no Google Drive, né? Para a gente depois ter esses documentos como uma forma de uma documentação para o Instituto, né? De acesso para o Instituto, né? E se um dia a gente precisar, né? Futuramente. Mas é isso. E a próxima live vai ser no dia 15 de agosto, né, Gi? Vai lá, começa a falar, se deixar eu falar que a live inteira, né? Então, eu sou voluntária, meu nome é Gisele, eu sou psicóloga, eu sou voluntária no Coração de Algodão Doce. E a ideia do Coração, né, a Ellen foi a idealizadora do projeto, foi estendendo o convite. Então, a gente tem aí uma equipe de voluntários e a gente está organizando agora as atividades. A gente estava afastados porque a gente não estava fazendo encontros presenciais, então agora a gente vai retomar os grupos terapêuticos online. Mas os nossos voluntários, psicólogos e terapeutas, não deixaram de atender as situações de violência. E a nossa ideia com as lives é realmente a gente estar movimentando o nosso instituto, né? Já que a gente está ainda em tempo de pandemia, então a gente pensou em estar trazendo informações para as pessoas que estão em casa, porque às vezes a gente fala de violência. E uma coisa que eu sempre digo, que aquilo que a gente não discute, aquilo que a gente não debate, a gente não tem conhecimento. Então a violência ela é uma coisa para ser conversada, ela é uma coisa para a gente discutir todos os dias. Que nem a gente fala de educação de filho, que nem a gente fala de relacionamento. Então a violência era uma coisa para a gente estar cada vez trazendo mais. E hoje em dia, com esses meios eletrônicos, ela deu não uma subida assim, mas ela aparece muito mais hoje em função dos meios. Então a gente dentro do coração vê quantas pessoas procuram a gente porque a gente está nos meios eletrônicos e isso facilita com que as pessoas possam ter acesso a gente, o que antes não tinha, né?
E a nossa fala de hoje é sobre os tipos de violência. Então, eu penso o seguinte, Wellen, se tu quiser fazer uma abertura um pouquinho do coração, uma coisa breve, assim, né? E aí a gente entra um pouquinho, eu vou trazer um pouquinho, acho que a Maria da Penha é legal a gente trazer, porque foi através da lei da Maria da Penha que ficou decidido, né, definido dentro da lei os tipos de violência, e depois a gente pode abrir para questionamentos, né, porque às vezes tem perguntas que a gente demora um pouquinho, para a gente não estender muito a live, não ficar uma coisa cansativa e ficar bem interativa. O que que tu acha? Ótimo, ótimo, pode sim. Então, gente, que a gente faz ao vivo, né? Então, vocês viram já o que aconteceu. Mas, assim, ó, sobre o Instituto, né? Resumidamente, se deixar eu falar, eu falo aqui a noite inteira, né? Quem me conhece sabe, né? Então, meu Deus, né? Assim, o Instituto, ele surgiu através da minha história de dor, né? De que eu era noiva, enfim, né? Essa história toda tá ali no meu Instagram, no Instagram do próprio Instituto, quem quiser saber mais, se aprofundar mais. Então, o Instituto surgiu depois de eu ter terminado esse relacionamento abusivo, etc. Nesse caminhar, eu falo que eu encontrei só pessoas do bem, com coração maravilhoso, maravilhosos, né? E eu falo que corações docinhos, igual o coração de algodão doce mesmo, igual o Instituto, né? Então eu falo que ali a gente nós somos uma família, né? E, e a gente está ali realmente só para ajudar o próximo, né? E a gente, assim, também não pode esquecer que do mesmo jeito que a gente é humano, né? Então, às vezes, a gente também não tá bem, né? Então, eu falo assim muito que do mesmo jeito que a gente respeita as pessoas que chegam até nós e a gente trata com muito amor, carinho e quer realmente que elas voem no final, né? Que as asas delas são feridas, a gente também gosta muito que a gente que se retribua esse respeito, né? Porque eu falo muito assim que eu falo dos profissionais que se dedicam muito, né? Às vezes está esperando, está fazendo o procedimento ali do atendimento e do nada isso é interrompido, né? Sem dizer o porquê, né? Nem nada, né? Então, eu falo do mesmo jeito que a gente dá esse trabalho, né? Com muito carinho, com qualidade, realmente, a gente também quer esse respeito da parte do outro, né? E é isso, resumidamente, a gente está aqui para fazer o bem, sem olhar a quem, e é tanto para adultos quanto para crianças. E a gente está aí. E relacionamento abusivo não cabe só entre marido e mulher, né? Existem vários relacionamentos abusivos, tanto familiar, quanto de amizade, trabalho, etc. E a gente veio hoje falar um pouquinho mais, né? Eu falo que é um assunto de utilidade pública, né? Porque eu falo assim muito, né? Que eu sou professora, né? Quem ainda não sabe, eu sou professora e eu falo assim que a minha cachorrinha está me olhando muito fria. E assim, ó, eu falo assim muito que a gente tem que, além das matérias, matemática, português, etc., todas as matérias que existem dentro do currículo escolar, deveriam ser trabalhadas a matéria emoção. Por quê? Porque eu vejo assim que hoje os jovens, eles falta alguma coisa neles, sabe? É preciso falar, é urgente, é preciso falar sobre a emoção, é preciso falar sobre o que acontece, é preciso falar sobre como eu estou me sentindo, por que eu estou me sentindo daquele jeito, né? O que aconteceu comigo estar me sentindo daquele. Enfim, é preciso falar sobre abuso, é preciso falar sobre isso, né? Então, eu falo que muita coisa que a gente tem que passar, que está no currículo escolar, às vezes, sim, que a gente não vai usar para a vida, né? O que a gente usa para a vida, né? Por que a gente não fala sobre emoções? Não tem uma matéria assim na escola? É muito importante, né? Então, eu vejo a falta que isso faz, sabe? Para o jovem de hoje e para a criança que está se tornando, né? Então, isso é um trabalho de formiguinha que tem que ser trabalhado desde do maternal, né? De uma forma lúdica, né? Como eu estou me lidando, por que eu estou chorando, né? Por que eu estou me sentindo desse jeito? Por que eu estou feliz, né? Então, tem que ser trabalhado isso desde pequenininho, né? Quem sabe um dia, né, isso vai entrar na matéria, no currículo escolar, né? Isso é muito importante, né?
Às vezes, Ellen, quando eu começo a trabalhar sobre a questão de violência, seja em palestra, seja no ambiente de trabalho, uma coisa que eu observo é que a falta da gente exercitar o tema de violência deixa as pessoas inseguras. Então, por exemplo, quando tu vai fazer um trabalho numa escola, eles sabem o que é violência, eles entendem da violência, mas como isso não é conversado, isso gera insegurança. Quando a gente atende as mulheres, as crianças um pouco menos, porque eles quase não têm essa, dependendo da idade, não tem essa reflexão de que aquilo é um ato de violência, né? Mas a gente vê principalmente as mulheres, os idosos, eles têm clareza de que aquilo é um ato de violência. Mas como a gente percebe que não há um diálogo, a gente quase não discute sobre isso. Tu vê que são pequenos espaços que a gente traz essa temática para discutir. Hoje, enquanto que eu estava pesquisando um pouquinho sobre o tema, claro, não é o meu tema, mas acabou entrando aqui, assim, o número altíssimo que ocorreu agora na pandemia, eu até anotei porque eu fiquei tão impressionada. Foram feitos 634 mil ligações de janeiro até agora para o 190. Meu Deus. Então, quer dizer, o aumento de ligação é de 16,3%. É muito alto. Quer dizer, o que aconteceu com todas essas ligações? Onde é que essas pessoas foram? Essas pessoas foram atendidas? Essas pessoas estavam em situação de risco? Era violência? Que tipo de violência era? E isso é uma coisa que também me fez refletir como a nossa rede é falha, porque essas pessoas entraram em contato, foi feito, porque é para a polícia, então assim, foi feito boletim de ocorrência, foi dado continuidade. Eu fico me perguntando como é que isso se, sei lá, se deu um desfecho, enfim, o que aconteceu com tudo isso? Sendo que tem esse aumento tão grande, né? Então, eu acho legal a gente começar a conversar um pouquinho sobre a Maria da Penha, né? Que foi através da lei da Maria da Penha que ficou determinados os tipos de violência. Então, a Lei Maria da Penha, ela é uma lei que ela foi, assim, efetivamente concluída quando ela já tinha passado por uma série de processos, né? A Maria da Penha hoje tem 76 anos, ela é farmacêutica, era farmacêutica, e ela casou com um colombiano na época, né? E ela veio sofrendo uma série de violências, uma série de violências. E em 1983, ele deu um tiro nas costas dela, dormindo. E ele alegou que esse tiro tinha sido um assalto, isso ficou mal investigado, enfim. Aí ela foi para o hospital, ela ficou um tempo lá, e quando ela retornou, ela ficou na casa com ele, né? Ela já tinha 3 filhas com ele. E quando ela retornou, a polícia não investigou como é que foi o processo. A gente não sabe porque ele deve ter sido ocultado muitas coisas. Mas depois que ela voltou do hospital com ele, ela ainda ficou 15 dias em cárcere dentro de casa com ele. E aí os familiares resolveram então acolher ela, e aí o processo foi caminhando, tiraram ela então de dentro de casa. E aí em 1900, olha só, de 1983 a 1981, 8 anos depois ele foi julgado. Nos 2 julgamentos dos crimes ele foi absolvido. Em nenhum momento ele foi responsabilizado pelo que ele fez. E aí a Maria da Penha, na época, muito indignada, fez uma movimentação muito grande que chegou a nível internacional. Então ela conseguiu entrar em contato com um instituto internacional nos Estados Unidos, né? E esse instituto fez com que ela fez como se fosse uma carta de recomendação para o Estado brasileiro, para o Estado reparar o dano dela. E aí ele foi julgado, tipo, quase 20 anos depois. Então, assim, ó, é muito ruim saber disso, né? E aí agora eu me deparei, foi semana passada, se não me falha a memória, de que dentro da tipificação a violência psicológica se tornou lei, né? Sim, eu Então, também. quer dizer, aí eu paro para pensar na seguinte situação: se a física a gente não consegue provar, é bem difícil você conseguir argumentos e provas, imagina a psicológica. Verdade. E assim, Gi, não é querendo desmerecer o trabalho da polícia e tudo mais, Claro que mas não. vai adiantar.
eu falo sempre, né? A mulher tem um pedaço de papel na mão onde está falando assim que o cara não pode se aproximar dela, sei lá, 300 metros. O que vai adiantar? Eu até tive lendo que São Paulo, ó, São Paulo fez um programa, acho que foi São Paulo, fez um programa que eu achei legal. Fica uma tornozeleira em posse da pessoa que cometeu a violência e fica um bip com a pessoa que sofreu a violência. E aí, quando a pessoa vai se aproximando da casa dela, essa tornozeleira, esse bip apita e ela aciona um botão e a polícia militar chega. Eu vi que isso estava em processo, não sei te dizer a quantos que. Eu li a matéria meio rápido, mas assim, é uma ideia que eu acho viável. Muito Porque bom. realmente, assim, a medida protetiva ela é é um bom tempo eu abri um pouco a mão, claro, eu acho que a gente não pode abrir, porque assim, ó, são duas coisas, né? Uma coisa é a proteção da informação. Então, uma coisa é o boletim de ocorrência, ele tem que acontecer porque ele gera dados, ele gera, dependendo do tipo de violência e o grau de violência é importante realmente a pessoa pagar pelo que ela fez. E outra coisa é a proteção da pessoa, que é diferente da proteção do boletim de ocorrência. Então, às vezes as pessoas ficam se questionando, porque não faz BO, porque não faz BO, nem sempre fazer boletim resolve alguma coisa. Não que não tenha que fazer, eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que são coisas diferentes. A E proteção da informação, a geração de dados é uma coisa, mas a proteção da vítima é outra que muitas vezes o boletim de ocorrência não supre. bem isso, e deveria ser feito algo a mais para proteger essas pessoas, né? Deveria ser feito, né? Mas E o a gente quê? Mas o quê? Tem como fazer? Tem como fazer? Tem o que fazer? Tem. Só que tem recursos, também tem recursos do governo para isso. Só que para eles isso não vem em questão agora, como aconteceu ali com a Maria, né, da Penha. Olha quanto tempo que ela teve que lutar para conseguir, né, dizer assim, ô, tá errado, eu tô aqui, olha só o que aconteceu comigo, né? e Olha ela só, ficou. não é uma coisa da sociedade, ai, uma cultura, bateu, o homem é um machista, não sei o quê, eu mando aqui, bateu, eu não vou me meter na briga e tal. Cara, não é? A Maria foi testemunha, olha essas condições que ela ficou, né? E quando ela retornou, que ele manteve ela em cárcere, que daí ela ficou paraplégica, né? Então ele dava banho, ele dava choque nela, ele tentou eletrocutar ela quando ele dava banho. Ou seja, ele tentou matar ela várias vezes pelos esses 15 dias que ela ficou em cárcere com ele. Então, assim, isso é uma história de uma pessoa, né, que então, né, trazendo ela novamente, lá em agosto de 2006, ou seja, ela foi agredida em 1983, em agosto de 2006, né, a Maria da Penha então virou lei, é uma lei que é número 11.340, e dentro dessa lei ficou então determinados tipos de violência, né? Claro que hoje a gente abre para uma discussão para relacionamentos abusivos, a gente já amplia um pouco mais o diálogo, mas então ali dentro dessa lei ficaram determinados alguns tipos, né? Então, primeiro é a violência psicológica, que seria todo aquele tipo de violência onde as pessoas são ofendidas. Na verdade, quando eu paro para pensar, eu acho difícil a gente determinar, eu acho que isso é mais a nível de legislação, mas na minha percepção, tudo aquilo que te oprime, que te ofende, que te diminui, que te constrange, já é violência. Né? E aí é legal a gente parar para pensar, porque a gente também é violenta. De vez em quando eu trago esses questionamentos, porque numa das pesquisas que eu andei fazendo, nós mulheres somos as pessoas que mais cometem violência psicológica. Até Então com os filhos, né? a gente grita com os filhos, a gente grita com o marido, a gente gera realmente uma pressão sobre as crianças. Então, isso é legal a gente pensar, porque a gente sempre abre, claro, aí a gente fala também do dano que isso causa, né? Uma coisa é, por exemplo, você dar um grito com teu filho, você fazer uma chantagem, outra coisa é você arrebentar teu filho no tapa, né? São coisas diferentes. Mas a gente também faz, a gente também comete. Então, dentro da lei, ela ficou determinada em violência psicológica, violência física, né? Que é todo ato que te constrange e envolve força física. A sexual, que então quando você não quer fazer algum ato e você
é constrangido para realizar. A patrimonial, né? Às vezes a gente atende algumas situações de pessoas que a pessoa trabalha, a mulher trabalha, e o cartão dela ou a renda dela fica em posse do companheiro, ou o carro, ou algumas situações que é dela, né? Que fica em O posse do dinheiro que companheiro. ele dá, né? Ou notinha que tu gastou no mercado, o que tu Sim. gastou. Olha só, né? Que vida, né? Sim. As roupas, né? Isso é uma coisa bem comum, assim, a gente vê as mulheres escondendo aquilo que elas compram, aquilo que elas querem, né? E isso é tão sutil porque acontece todos os dias e elas não percebem, Verdade. né? E aí tem a violência moral também, que é uma coisa que a gente tem acompanhado bastante agora em ambientes de trabalho, né? As pessoas, os chefes, os líderes, os coordenadores, eles têm agido de uma forma bastante constrangedora com os funcionários, né? Então, só que todo esse processo é bem complicado para provar, né? Não é fácil, então, assim, eu acho que é um avanço, com certeza, a gente pensar que essa lei 14.184 da violência psicológica é um avanço, é. Uma das coisas que eu admiro muito na Maria da Penha é que a gente não teve retrocesso, então, desde 2006 ela continua, ela é válida, né? E agora também, de um tempo para cá, a vítima não consegue mais retirar a queixa, que isso é uma coisa bem bacana. Porque quando a gente atende, quando a gente fala de lei para violência é uma coisa. Quando a gente fala de atendimento para violência é outra coisa. Por quê? Às vezes a pessoa fala assim, poxa, parece que a pessoa gosta de apanhar. Só que aí ela é uma pessoa que ela tem pouco estudo, ela tem 3 filhos pequenos, ela precisa cuidar dos filhos e o parceiro é o provedor. E aí, quando a gente aciona a rede de apoio, que é os pais, é os parentes, ninguém quer ficar, ninguém quer cuidar, ninguém estende o braço. Então, até que ponto a gente tem o direito de criticar essa pessoa quando a gente não consegue garantir para ela a proteção? Que aí entra exatamente aquilo que eu falei. Uma coisa é a proteção de informação, que é o boletim de ocorrência. Outra coisa é a proteção da vítima. E às vezes é questão de minutos, de dias para acontecer algo. Claro, com certeza. E às vezes ela nem faz nada por medo, né? Também. Não. Ou porque ela está presa também emocionalmente e como falasse também financeiramente, né? Às vezes, igual você falou, né? A pessoa nem gosta mais, né? Não quero mais esse relacionamento, mas depende financeiramente, não tem ninguém. O que eu vou fazer agora, né? É aquele negócio que eu só queria dar uma entrada aqui uma questão nos aspas, né? Se a gente tivesse, né, aqui em Brusque, porque tem um local, né, para ser doado, cedido, doado, ou nem precisa ser nosso, só emprestado. Para o Instituto, a gente conseguiria acolher algumas pessoas que não têm para onde ir, né? Ah, Ellen, mas ele vai acolher para sempre? Não, não vai ser para sempre. A gente vai chamar outros apoiadores para estar ajudando, para estar ensinando uma nova profissão para essa pessoa, para então depois ela conseguir se encaminhar com as próprias pernas, sabe? Então, eu falo muito sim, sabe, Gi, porque a gente foi atrás na prefeitura esses tempos, né? E a gente pediu ali um auxílio e tudo mais. E, cara, tá lá a casa, tá lá, tem gente, né? A gente tá com um coração bom para poder ajudar essas pessoas que não adianta, a gente vai ter que fazer por nós mesmos, entende? Aí eu sei, a minha amiga sempre fala assim, viva o voluntariado, né? Mas é assim, e assim, ela fala assim, povo de Brusque, né? Desculpa fazer parente que você estava falando, mas assim, até o Anjo do Peito, né? A Angelina é uma super amiga minha. Olha o trabalho maravilhoso que o Anjo do Peito faz aqui em Brusque, galera. Se todo mundo de Brusque se unir e falar que não é importante, não vai fechar o Anjo do Peito. A gente está aqui, a população que é o Anjo do Peito, não tem quem feche o Anjo do Peito. A Angelina está lá, se doou de corpo e alma todo esse tempo para Brusque, para essas mãezinhas, né? Então eu falo assim, meu, se a gente se unisse realmente em prol da comunidade, porque é um serviço de utilidade pública, gente, né? E de uma necessidade tão grande que vocês não têm ideia. A gente que está por trás, no Instituto, a gente vê o quanto, né, a gente precisa.
As pessoas elas estão pedindo ajuda. E assim, ó, não é você chegar, como eu ouvi lá, né, quando eu pedi ajuda para o instituto, para a gente ter um local. Não é você chegar, peraí, a gente está precisando de atendimento, tá, Gi? Tá, deixa eu ver aqui. Não, a gente está em agosto, eu vou ter Gi para te atender só em novembro, tá bom? Não é, gente, olha só, estamos precisando agora, é agora que tem que estender a mão, é agora que tem que ajudar aquela pessoa. É porque às vezes a situação é tão, assim, é uma coisa, a gente entra, é que é bem complicado entrar nesse assunto, porque assim, ó, a coisa é tão complexa, parece ser tão simples, tá apanhando, sai de casa. Parece ser assim, parece quando a gente fala, mas a coisa é tão complexa porque tu precisa de uma rede de apoio, por exemplo, se ela foi agredida, se ela não foi agredida, se ela tá machucada, se ela não tá machucada, se tem criança envolvida, se não tem, se tem que acionar a rede de conselho tutelar, tem que ver se tem família extensa. Às vezes essa mulher precisa ser retirada de casa na hora, porque ela não tá bem, e as crianças a gente não sabe onde colocar. Às vezes a pessoa não tem um telefone. Então a gente, não é assim tão simples quanto a gente pensa que é quando a situação é grave. E quando a situação ela é mais assim, não é camuflada, mas eu diria que ela não é tão. Quando a violência é mais psicológica ou quando a violência é mais financeira, a coisa é mais sutil, né? Eu diria que é mais sutil. Aí ela tem uma dificuldade de perceber. Por quê? Geralmente ela vem, ela pede ajuda. Daí a gente que estuda um pouquinho a violência, a gente entende que a violência ela tem ciclos, né? Então ela tem um momento de tensão, aí ela estoura, aí depois vem a fase da lua de mel, aí volta a tensionar de novo, e aí estoura, e assim a gente vai tendo os ciclos de violência. E às vezes a pessoa acredita muito, muito, muito que o parceiro, ou a parceira, ou aquele colega, enfim, vai mudar. Claro que a gente da área da psico sempre pensa que a gente busca, inclusive em terapia, a mudança da pessoa, mas nem sempre a gente consegue. E às vezes você começa a trazer uma reflexão para a pessoa em situação de violência, daí começa a arrumar um outro espaço de trabalho, e aí começa a arrumar a família para a rede de apoio, e aí de repente os filhos começam a pedir por esse parceiro. E aí, para gente que é mãe, isso é muito complicado, porque você tem que dividir entre a tua razão e a tua emoção. A gente não sabe lidar com esses sentimentos. A gente não sabe mal identificar o que a gente sente. Imagina separar o racional do emocional. E aí a pessoa está passando fome, a pessoa está passando dificuldade, aí volta para o companheiro. Aí passa um período que a gente chama de lua de mel, volta a tensionar e volta a acontecer. Então, às vezes, isso precisa acontecer inúmeras vezes. E às vezes uma só é suficiente para essa vítima perder a vida. Né? Então, assim, a gente tem falhas. Vamos falar em falhas primeiro, né? Depois a gente fala de rede de apoio. A gente tem falha no setor jurídico, a gente tem falha no setor público, porque o Instituto ele era para ser um parceiro com a rede pública e jurídica, ele não era para ter que assumir isso, né? Até porque a complexidade é bem grande. Então, a gente teria que ter o jurídico funcionando, a gente teria que ter a rede municipal, estadual, federal funcionando, e aí o Instituto ser, por exemplo, um espaço para criar uma condição de um emprego, para criar uma condição de um novo fazer, para ter um espaço para essas crianças. E aí, às vezes, essa mãe tem que retirar essas crianças da escola e mexe com todo o sistema da criança. Ai, cara, por que ela não sai de dentro de casa? É tão simples, gente. É tão fácil falar quando não é a gente, Mexe, sabe? Ai, cara. Sabe, aí mexe com os amigos. Às vezes a pessoa vem para esse idade. Pode falar. mexe aprendizado, a criança ela não, ela tá ali, ela nem sabe o que está acontecendo com ela. Já é difícil para nós adultos, né, como falasse, entender o que a gente está sentindo, né? Imagina uma criança que presenciou um relacionamento abusivo do pai e a mãe que ele ama muito. É o meu pai e minha mãe, eu preciso ter. Isso é legal porque assim, ó, o ciclo de violência ele perpassa por afeto. É isso que as pessoas não entendem. O ciclo de violência, ele tem afetividade.
E as pessoas não entendem que é essa afetividade que se mantém muitas vezes no ciclo. Porque esse homem, ou essa mulher, ou essa pessoa que comete, nem sempre ela é assim, sempre. E aí o que acontece? Até a pessoa perceber, criar uma condição, dependendo do nível, e aí assim, Ellen, às vezes a pessoa fala assim, ah, porque é difícil quando a pessoa tem a quarta série, é difícil quando a pessoa não é esclarecida. Então, assim, ó, nós atendemos um nível de médio alto de mulheres que sofrem violência e que não percebem. Com certeza. E assim, Gi, isso pode acontecer a qualquer pessoa, né? Como eu sempre falo assim, pode acontecer comigo de novo, por que não pode, né? Eu com certeza ainda eu falo que eu tô num processo de cura, né? Então, eu falo assim, e voltando na tua fala, Ligia, aquela criança que presenciou esse relacionamento abusivo do meu pai e da minha mãe, que eu amo muito, né? Que eu preciso muito deles, que eu amo, essa criança, se ela não for tratada, né? Não fazer uma terapia e etc., ela vai crescer, o adulto dela vai entender o quê? Ah, o meu pai batia na minha mãe. Mas eu amo muito meu pai e amo muito minha mãe. Minha mãe, mesmo assim, ficava com ele, né? Então, esse talvez é o tipo de amor que eu mereça também. Então, para essa criança, quando se tornar um adulto, vai entender que aquilo para ela é normal, né? Então, se um dia, sei lá, aí, um namorado me bater, isso é normal, porque minha mãe apanhou, mas depois tá tudo bem. e aí, outra coisa, sabe, Ellen, se for um menino, ele tende a reproduzir aquilo, porque assim, a gente vive muito tempo no seio familiar, né? Então, uma coisa eu sempre trago assim, ó, a criança, ela precisa de duas coisas para sobreviver. Ela precisa de amor e de proteção. Pode ser de qualquer parte, pode ser o do tio, da tia, do vó. A criança precisa dessas duas questões. E aí o pai ou a mãe são, no primeiro momento, os que fazem esse papel. E aí o que acontece? Você vê que a tua mãe apanha e fica ali. Você vê que o teu pai quebra as coisas dentro de casa e fica ali. E aí, de repente, você tá adolescente, adulto, e você vai para os teus relacionamentos. Então, você vai quebrar as coisas dentro de casa, você vai. E aí, o que acontece? Muitas vezes, nós mulheres também criamos isso, sem perceber. E aí, o que é difícil? É difícil porque são anos de construção. Então, assim, se a gente for pensar um pouquinho, falar um pouquinho de a parte neurológica, o cérebro, ele leva em média 21 dias para criar novo hábito. Isso você fazendo sinapses todos os dias. Então, imagina quanto tempo eu tenho que passar dentro da minha casa, ou talvez que período, para eu poder aprender coisas novas. Mas aí, se eu estou num ciclo de violência e isso se repete, vai fixando aquilo para mim. Então, quando meu pai e minha mãe brigam, aquilo é normal. É normal, né? Vai ficando natural, né? E aí, o que a gente sempre para pensar? É muito fácil a gente querer cobrar do outro uma coisa que ele faça quando ele não aprendeu. Né? Então, assim, ó, um dos motivos que a gente entra para a violência, isso eu estou falando agora de nós adultos, é porque a gente abre mão do diálogo. A gente não sabe conversar. Isso A é gente se verdade. sente ameaçado. Daí, quando a gente se sente ameaçado, a gente agride. Porque se a gente soubesse conversar, a violência não faria parte da nossa vida. Mas aí Verdade. eu entendo que o outro está me É isso ameaçando. que eu falei, né? Que isso é preciso ser trabalhado desde pequeno, né? Que isso é super importante, né? Conversar sobre por que eu tô me sentindo assim, né? Eu falo muito assim por mim, de que eu sou uma pessoa muito difícil de me abrir, sabe? Às vezes eu crio uma barreira e eu não quero falar sobre aquilo. Mas eu tenho que falar sobre aquilo. Porque se eu não falar sobre aquilo, como que a outra pessoa vai entender como eu tô me sentindo, por que eu tô me sentindo em relação a ela daquela maneira, se eu não falar. Então eu vejo assim, de que pra mim isso é muito difícil, sabe? Eu me abrir e falar sobre como eu estou me sentindo, o E porquê. tem uma outra coisa também, assim, Ellen, que a gente pensa quando a pessoa vai te trazer a situação de violência. Eu falo principalmente pra gente que da área da terapia, né? Porque até que ponto aquilo que a pessoa me trouxe eu vou dar conta de resolver.
Porque Verdade. às vezes quando a pessoa vem trazer para ti, ela acha que você vai resolver todos os problemas da vida dela. Só que não funciona assim, sabe? Dificilmente a gente atende situações que a pessoa foi agredida uma vez e ela resolveu a situação na primeira vez. Geralmente ela já vem de ciclos. Então, se a pessoa já vem de ciclos, dificilmente no mês, 2 meses, você vai conseguir resolver toda essa questão da agressão. E são passos, e nesses passos tem retrocesso. E aí, às vezes, a pessoa se critica porque ela não consegue ir além daquilo que ela achou que ela dava conta. Ela se critica porque ela sentiu saudade. Ela se critica porque, como eu falei, a violência ela perpassa pelo afeto. E às vezes a pessoa ama muito esse companheiro, essa companheira. E Como eu aí ela falo vai ter que na minha história, né, que eu tenho um pedaço que eu falo assim, que ninguém entendia. Como que pode, né, tanta coisa que eu passei e eu falava assim que ele era meu companheiro, né? Que eu fazia comida para ele, que a gente assistia TV junto e tudo mais. Ninguém entende, né? Porque, por que tu continua ali? Às vezes, tu só precisa, sabe do quê? Tu não quer uma crítica, tu só precisa de um abraço e a pessoa fala, não, vai ficar tudo bem. Por mais que tu esteja nesse relacionamento, eu tô contigo, como a gente sempre atende, né, Gi? As pessoas, a gente fala assim, não, a gente só vai te atender se você não tiver mais com o teu parceiro que tá te agredindo. Não, a gente aceita a pessoa do jeito que ela tá. Parece que eu tô até pregando na igreja, né, de atender. Mas a gente aceita a pessoa do jeito que ela está, como ela está. Eu tô com o meu companheiro, não tem problema. Uma hora vai despertar isso nela, ela vai entender, pô, eu não posso mais ficar com uma pessoa que está me fazendo mal, né? Então, ou então ela fica com a pessoa, né? Enfim, a gente está aqui para ajudar ela e ela entender que a gente não vai soltar da mão dela, né? A não ser que ela queira que a gente solte, né? A gente não vai obrigar a nada. Mas a gente está aqui para dar o apoio, o auxílio que ela tanto precisa, né? A gente vai fazer de tudo, né, Gi? De tudo. E uma coisa que a gente faz também dentro do Instituto e que a gente faz em níveis de terapia é a autorresponsabilização. A pessoa que vem buscar ajuda ou que ela entende que ela está num processo complicado, ela tem que entender que ela é parte do processo. E como parte do processo, ela tem que se responsabilizar pelo aquilo que ela está buscando. Porque às vezes as pessoas ficam assim, eu quero que mude, eu quero que isso, mas ela não assume as escolhas que ela faz. Então, quando eu começo a atender, eu sempre falo assim, aqui a gente não define nada, você dá os passos. Agora, se você decidiu voltar com o teu companheiro, se você decidiu permanecer naquele ambiente de trabalho que te gerava violência, arque com essas consequências. E aí a gente vai dando passos para ir superando isso. Mas a pessoa simplesmente quer que a violência acabe se o ambiente dela é o mesmo, não funciona. Só que isso é um processo que não acontece num botão, né? Ele é um processo que vai acontecendo ao longo do prazo e às vezes a gente perde pessoas por causa desse tempo. Às vezes não dá tempo para a pessoa fazer essa reflexão, às vezes ela não consegue. Então é bem complicado. Assim, eu sempre falo, a violência ela é tão complexa que ela passa por todos os ambientes, todos, por família, por emprego, por amizade. A violência passa por tudo. E às vezes a gente não se dá conta do quanto a gente também é violento, né? Então, às vezes claro que a gente talvez num nível um pouco menor, mas a gente também é violento. A gente também faz uma pressão psicológica no companheiro, nos filhos, na mãe, né? Claro que a gente sempre avalia o dano, né? Uma coisa é você tirar proveito, outra coisa é você agredir ou você vir a matar alguém, né? Mas o legal da gente pensar sobre isso, Ellen, é que a gente não conversa sobre isso. Então, às vezes, a gente tá numa roda de amizade ou você tá no teu ambiente de trabalho e às vezes a pessoa fala assim, vou comprar isso aqui, mas não vou falar pro meu marido. É. E aí eu penso, será que ela percebe que isso é uma violência? Ou então ela fala assim,
não, ou vejo, né, xingando, ofendendo o companheiro, sabe, denegrindo a imagem do companheiro, e aí eu penso, será que ela percebe que ela está fazendo isso? Será que em algum momento ela se observa que horas ela é agressiva e horas ela é agredida? Né? E claro, e às vezes até pode acontecer com a gente, porque a gente também não está livre disso, né? O que que eu tô dando pro outro, né? Também a gente às vezes tem Uhum. que fazer uma avaliação, né? O que que eu tô dando, né? Por que que eu tô recebendo também isso, né? Claro que a maioria das vezes a pessoa não tem culpa nenhuma, né? Mas o que que eu tô dando, né? E eu Só falo que, muito assim que no meu relacionamento passado, né? Eu falo assim que eu não era santa, né? É claro que eu não ia deixar o cara me bater e ia falar, não, dou a outra face, né? Claro que não, eu tentava me defender também, gente. Já pensou, um cara daquele tamanho me batendo? Eu tentava me defender porque eu pensava assim, meu, vou deixar o cara me bater aqui, né? Só que eu não conseguia me defender, imagina a força de um homem. Então, assim, o que que eu tô dando pra outra pessoa, né? Só que, assim, ó, eu entendo que eu não merecia aquilo, sabe? Porque eu não falava nada. Era tudo por base de ciúme, tudo mais, coisas que ele inventava na cabeça dele. Mas é claro que eu ia tentar me defender. Se o cara tava ali me batendo, eu ia tentar me defender com a mão, ia tentar. Meu, na hora ali dá uma raiva, que vocês não têm ideia a raiva. Porque tu se sente humilhada, tu se sente um lixo, tu se sente incapaz, entende? Tipo assim, tu sente. Eu me sentia com tanta raiva de mim às vezes, porque eu pensava assim, meu, é porque não sou homem, eu queria tanto ser um homem para bater nele também. Olha só o que me passava na minha cabeça, de tanta raiva que eu tinha. Mas aí é aquilo que você falou, é difícil ser de um relacionamento desse. Por quê? Porque daí, depois que isso passava, eu lembrava do quanto ele era querido. E depois ele fazia coisas legais comigo. E depois acontecia tudo de novo. Que era era aquele, como que fala? Uma fase, né? É o uma ciclo. rotina, né? Então, E quando a gente gosta, quando a gente, é o que eu falo, né? Como a violência ela passa pela afetividade, quando a gente gosta, fica muito mais difícil. É uma coisa assim, ó, é uma coisa bem fácil da gente entender. Uma coisa é você olhar, ter um olhar dentro do lago. Outra coisa é você sair do lago e ter outro olhar. Então são coisas diferentes. Então, enquanto tu tá dentro, por isso que às vezes as pessoas falam assim, cara, não é possível que ela não vê as coisas, ela não consegue ver, não consegue. Por quê? Porque ela tá dentro do lago. Ela precisa sair, por isso que às vezes a gente retira a vítima de uma situação dessa, leva para a família, traz outros espaços para que ela possa distanciar daquilo e ter outra percepção. Mas não é uma tarefa fácil, não é uma não tarefa tem fácil, porque muitas vezes ela não tem rede de apoio, ela não tem rede de apoio, né? Ela não tem rede de apoio. Bom, Ale, acho que é bacana a nossa conversa, vamos abrir para as pessoas que quiserem perguntar, se alguém quiser perguntar alguma coisa, né? Se alguém tiver vontade, curiosidade ou trocar uma ideia, a gente está aqui Então, para isso. gente, boa noite para vocês, né? Eu e a Gia aqui conversando, e a gente nem falou oizinho para vocês, né? Mal educada. É que a gente se empolga, né? Como a gente já está tempo com a temática, a gente se empolga, né? Boa noite, gente. Então, vocês têm alguma pergunta, né, para estar fazendo ou uma observação, né, de tudo que a gente falou aqui, podem ficar à vontade. Eita! Ei, Sabe? gente, vamos socializar aqui. Então, uma pergunta para nós. O pessoal está dominando o assunto hoje. Eu não lembro. Então, eu ia trazer também um pouquinho da questão de alguns movimentos que a gente tem feito, né? Então, eu acho que tem várias cidades têm se mobilizado, acho que em prol de. Ó, alguém botou. Legal, também tô lendo. A gente vai ter várias lives, assim, a gente
pegou toda a equipe que está trabalhando, né, os nossos voluntários, e vocês vão ver que eu vou estar numa live, a Ellen vai estar, os nossos outros colaboradores, a gente está se dividindo para não deixar tudo para uma pessoa só, né? E a gente vai trazer mais conteúdos, a gente vai trazer bastante coisa sobre isso, porque é isso que eu trouxe para vocês. Quanto mais a gente discute, mais a gente domina o assunto, porque faz a gente pesquisar. Por exemplo, hoje, vamos perguntar, e quando o autor é pai da criança, como devo me posicionar? Peraí, deixa eu entender. É pai da criança, mas ele comete a violência com a mãe ou com a criança? Para a gente entender. Então, gente, geralmente a violência ela é por alguém conhecido, né? É bem poucos os casos que o agressor não é conhecido da vítima, seja criança, idoso, adolescente, comete com a mãe. Então, assim, é como eu falei, é muito difícil a gente te dizer o que tem que ser feito, a forma que tem que ser feito. Uma das coisas que eu sempre digo é busque ajuda. Né? Se você tem uma rede de apoio, se você tem a opção de sair desse espaço, também dependendo, já somos separados. E aí ele agride quem? Ele agride verbalmente, fisicamente? Como que é? Deixa eu escrever. Bom, vou continuar falando enquanto que ela vai escrevendo. Então, geralmente a agressão ela é com alguém conhecido, né? A violência ele já fez 2 agressões físicas e psicológicas. Então, um dos procedimentos que a gente fala dentro do coração, do Instituto e até mesmo em atendimento de psicologia, é se resguardar com o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência, quando você registra ele na delegacia, ele tem uma validade de 6 meses. Então, vamos supor que ele cometeu agressão no mês passado e ele veio a repetir uma agressão nesse mês, você pode usar esse mesmo boletim de ocorrência. Quando você faz boletim de ocorrência, algumas delegacias não são preparadas para esse atendimento. E aí você tem que solicitar a representação desse boletim de ocorrência. Se tiver algum advogado aqui no nosso grupo, pode explicar até melhor. Você pede a representação aonde esse processo ele vira um processo de investigação. Então, as partes envolvidas vão ser chamadas. Lembrando que, como é complexo a comprovação disso, a maioria das violências, elas são geralmente entre o casal. E aí a pessoa não tem uma testemunha, às vezes ela não tem uma gravação, às vezes é a palavra dela contra a palavra da pessoa. Né? Então, estou aguardando a medida protetiva sair. A medida protetiva, ela deveria sair, se eu não me falha a memória, até 72 horas. E hoje o delegado já pode expedir, não precisa mais ser mandado pelo juiz. Ou seja, já facilitou esse processo. O que é a medida protetiva? Ali fica determinado as condições da pessoa ficar distante de ti, o que não pode ter contato. Às vezes é por telefone que ela ofende, às vezes é com vizinhos. Sim, passei por isso, não fui informada sobre a representação e após o auxílio do advogado. Isso é uma grande falha, né? Eu falo porque a gente atende as vítimas e a delegacia não informa, porque assim, ó, muitas vezes as delegacias especializadas em mulher, criança e adolescente, ela não funciona fim de semana. E a maioria das agressões, elas acontecem fim de semana, ou à noite, ou de madrugada, né? E aí você vai para civil. E quem está lá na civil nem sempre é uma pessoa preparada para te orientar, né? E aí você chega lá, registra o boletim e vai embora. Né? Achando que aquilo foi dado continuidade, achando que aquilo serviu para alguma coisa e muitas vezes não serviu. Então, a gente sempre orienta a fazer a representação, que é onde o processo vira a investigação e as partes são ouvidas. Esse processo já marca que nesse primeiro momento essa pessoa fez isso. Então, a gente diria que é um passo já dado para isso. Depois é o que eu falo, uma coisa é a proteção da informação, que é o boletim de ocorrência, outra coisa é a proteção da vítima.
Então é legal saber quem é a tua rede de apoio, com quem tu pode contar. Se você for em algum lugar, né? Então, nas cidades existem os CREAS geralmente são responsáveis por direito violado. O que a gente entende como direito violado? É quando a pessoa não teve mais proteção, né? Às vezes a pessoa foi agredida, mas ela tem uma rede de apoio e ela tem uma condição que ela pode buscar ajuda. Quando ela não consegue isso, quando ela não consegue nem tratar emocionalmente ou financeiramente, então ela tem um direito violado, ela não está protegida. E aí o CREAS geralmente é a equipe dos municípios que fazem esse acompanhamento. Até para saber se vai retirar ou não vai retirar a pessoa do lugar. Se tem criança envolvida, o conselho tutelar tem que ser comunicado. Né? Então, geralmente, quando há violências em que as crianças são envolvidas, o conselho tutelar tem que estar ciente, porque ele é o que garante a proteção da criança, né? Criança e adolescente. E aí, daí a prefeitura, geralmente o CREAS, né, que é um órgão da prefeitura, junto com o conselho, conseguem trabalhar juntos para diminuir esse dano, para criar possibilidade, para trazer reflexão, para colocar essa pessoa em algum atendimento que o município tem. Então, esses seriam os trâmites para poder sair de uma situação de violência física e até mesmo psicológica. Alguém tem mais alguma pergunta? Até, Gi, né? Tem muitas mulheres que fazem o registro do boletim de ocorrência, depois fazem o corpo ali de delito, né? E depois de um tempo se arrepende porque o cara, sei lá, voltou, perdoou o cara. Não quero mais seguir em frente. É muito bom porque o Ministério Público, né, depois fica a cargo disso, né? De estar avaliando essa situação, por mais que a mulher agredida ou então a vítima, enfim, não queira mais. Porque daí então, Maria da Penha, isso que eu ia dizer, Maria da Penha ela não retira mais a queixa, né? Isso foi um avanço que a gente tem, porque eles perceberam que várias situações as mulheres eram coagidas, eram ameaçadas, esses homens, eles, enfim, né? Quem cometia a violência, ele fazia uma tortura com essa mulher enquanto que ela não fosse retirar. Justamente por quê? Porque o boletim era feito e não era representado. Então, a partir do momento, não é só o boletim de ocorrência, lógico, quando tem um atendimento da polícia ou do bombeiro, isso vai direto, aí a pessoa não tem nem opção de escolha. Essa opção que eu falo é quando há representação na delegacia, e aí é registrado, feito esse boletim, feita a representação, não retira mais a queixa. Vai para, mesmo que a pessoa volte com o agressor ou com a agressora, o processo tramita, sim, ele sai de investigação e vira processo, e aí faz vistas ao Ministério Público, e aí o juiz geralmente também avalia a situação. Então, isso foi um avanço, por quê? Porque não tem mais como... E aí essa pessoa, dependendo do julgamento ou alguma coisa, ela já não é mais um réu primário, né? Então, por exemplo, ela bateu muito, agrediu, a pessoa fez corpo de delito e a coisa foi um nível assim grave, e a pessoa voltou com ela, e aí, não, tá tudo certo, vai ser retirado, não vai acontecer nada. Não, essa pessoa vai para julgamento igual, né? Mesmo que ela esteja com a pessoa. Uma coisa assim que eu acho errado, né? Do meu ponto de vista, me fala se eu estiver errada, né? Que, por exemplo, assim, tem uma amiga que, vamos supor, ela conseguiu um mandado, né? Só que, né, de afastamento do cara. Só que ela não foi com ele, né? Enfim, ela perdoou. E aconteceu novamente e ela, sei lá, pediu ajuda policial e etc. E aí a polícia perguntou, mas você tá com a pessoa, né? A gente voltou. Se teve o contato, como que eles falam, carnal, o mandado já não vale mais. É como se tu estivesse brincando com a justiça. Só que daí eu acho errado, porque eles têm que entender que esse processo não é um processo rápido para a pessoa digerir. Ela pode voltar às vezes, então quer dizer que se o juiz souber que essa mulher ficou com o cara, mas ela precisa novamente de ajuda, ela não vai ter. Né? Isso Na verdade, o certo seria comunicar no processo o retorno, né? Esse seria o correto. Então, por exemplo, o certo seria, porque o processo, quando ainda está na delegacia, está em investigação. Então, o certo seria ir até a delegacia e informar que voltou, né? Porque eu não sei te dizer legalmente como funciona essa parte, porque
De um tempo para cá, eu abri mão um pouco dessa parte jurídica e fiquei muito mais com o empoderamento. Como eu vejo a morosidade da justiça, como eu vejo que esses processos demoram muito e às vezes a pessoa ela deposita uma expectativa tão grande na justiça que eu vejo que não acontece. Eu vou trazer um relato da minha experiência. Então, eu sofri agressão em 2013. O julgamento foi em 2018. Eu nem lembrava mais o que tinha acontecido, Meu sabe? Então, Deus. assim, para mim era muito mais importante porque eu fiquei com um transtorno de estresse pós-trauma. Eu tive que tratar com psicólogo, eu tive que tratar com psiquiatra. Então, a minha saúde mental era muito mais importante do que as questões da delegacia. E lá em 2018, quando ocorreu o julgamento, eu quase não recordava, porque muitas vezes, no meu caso, que foi um estrangulamento, a gente esquece muita coisa da situação. E eu praticamente tinha bloqueado essa parte. Então, assim, reviver aquilo lá em 2018 foi horrível para mim. Foi horrível. E é isso que eu falo, assim, se eu não tivesse um suporte terapêutico, talvez aquilo tivesse me desmontado de novo. Porque já passou tanto tempo, sabe? É muito injusto isso. Então, eu Entendo. abri um pouco a mão dessa parte da justiça e preferi trabalhar muito mais a questão da minha capacidade de superar, das terapias que eu podia fazer, da rede de apoio que eu podia contar. Porque se eu fosse esperar pela justiça, aí tu tem que ficar o tempo todo fazendo boletim de ocorrência, cada ameaça, cada mensagem, sabe? E isso, no fim, te cansa tanto que às vezes por fim tu abre mão desse processo e vai cuidar da tua vida, porque é muito complicado isso. Te desgasta mais, né? É uma coisa que a mulher, né, ou a pessoa, eu falo mulher porque o grande número é mulheres, né? Mas é que a vítima, ela já tá passando por esse momento ruim, por uma fase ruim que ela quer superar. E aí, como aconteceu contigo lá em 2018, 2013. 2013, tu teve que reviver novamente, E né? que olha o absurdo. Na segunda-feira, porque quando ele estava me enforcando, eu joguei uma pedra no ombro dele para me soltar, né? E eu devo ter destruído o ombro dele, mais ou menos. No dia que eu fui fazer exame de corpo de delito, ele estava junto comigo fazendo exame. Meu Gente, Deus, é inadmissível um negócio desse, mas eu vivenciei isso. Então, meu eu não acho estranho quando as pessoas me contam as coisas que elas passam em delegacia, a falta de preparação desse pessoal, e não é uma crítica, sabe? É realmente trazer um olhar diferenciado, porque quando essas pessoas chegam na delegacia, gente, às vezes elas fizeram um movimento gigante até elas conseguirem darem o passo e chegar na delegacia. Para simplesmente a pessoa ficar ali digitando, digitando e olhando para elas como se a gente fosse um nada, E tu se sabe? sente nada, né? Se a gente falar, né? A pessoa já tá se sentindo nada, né? Vai lá contar a situação que apanhou, né? Que sofreu violência, né? E aí já teve situações assim, de, tipo, a mulher, sei lá, nem tá com marca, nem tá com nada. Ah, Aham. mas sabe como provar? Ah, No olha dia do só, exame, no dia do exame aconteceu uma situação bem complicada, assim, no dia do exame, na época, em Brusque, a gente estava participando, eu estava movimentando um fórum de vítimas de atenção à violência de Brusque, Botuverá e Guabiruba. Então, eram várias entidades, nós éramos todos sociedade civil e governamental. Então, tinha bombeiro, polícia, SAMU, nós tínhamos várias entidades. E nós estávamos questionando o IGP, porque na época, não sei como está agora, o IGP atendia das 10 às 4, se eu não me engano. E aí, se fosse final de semana, tu não conseguia levar a vítima para fazer exame de corpo de delito, e se tu chegasse de manhã cedo, tu também não conseguia. Então, a gente tinha mandado um ofício para ouvidoria do GP de Florianópolis, que era o responsável para a gente tentar entender como é que estava funcionando aqui em Brusque. E na época, o médico que estava lá, que eu não vou citar nome até para não ser desagradável, na época ele me questionou se eu queria saber quanto que ele ganhava, porque ele fazia plantão no Dom Joaquim, ele fazia plantão na maternidade, ele atendia no município e ele ainda trabalhava na Zambuja. Então eu queria saber que hora que ele estava no IGP fazendo a parte dele. E aí quando eu cheguei, era ele que estava fazendo o exame de corpo de delito e ele falou bem assim para mim: "O que que tu fizesse para apanhar?" E aí eu falei para ele, eu disse: "Espera aí que eu vou gravar no celular, tu fala isso de novo."
seja bem homem e fala isso de novo. Então, se eu Olha, sou uma mulher que eu não sei como falar, se eu não sei como me portar, eu sei lá o que tinha acontecido ali. Gente, não é fácil, tá? Não é fácil. Quem depende não é fácil. não é, não é. Eu já presenciei mulheres na delegacia que, assim, ó, mulheres que atenderam a outra mulher agredida sendo abusiva na delegacia para fazer esse boletim de ocorrência. Daí eu penso assim, o quê? Né? Tipo, meu Deus, a pessoa busca ajuda e na própria lugar de ajuda já estão sendo também, né? Eu falo porque foi uma das coisas que eu abri mão, assim, eu abri mão realmente É de bem triste. ficar, de ficar nessa parte burocrática, né? Então, assim, eu tenho um pouco de orientação sobre a questão jurídica, porque a gente acaba, né, até pelo próprio coração, conversando com os advogados que tem ali, então, mas assim, a parte, eu sempre digo que quando a gente quer dar continuidade, né, então no caso, eu tive que procurar um advogado. Então, quando começou o processo se movimentar, eu não lembrava mais, e aí eu tinha medida protetiva, e aí eu queria amarrar junto com esse processo meu divórcio, ele não me dava o divórcio. Então, eu mais ou menos tentei conversar com o advogado para pedir orientação, porque senão a gente fica muito perdida. Primeiro que a gente tem dificuldade para interpretar a lei, para entender essas coisas, né? Então, realmente, às vezes, o advogado é que te dá essa base, né? Para te poder tocar esse processo. Só que esse processo que tu faz via delegacia nem sempre é o de proteção, né? Ele protege a informação, mas nem sempre, quando tu deita, não é esse processo que tu precisa. Verdade. É. Você tem aqui Você não está sozinha, mulher. Que legal, né? Depois eu queria conhecer mais sobre essas meninas da página ali. Ela colocou assim, sim, verdade. É, deixa eu ver aqui, meu celular tá. O delegado informou. Ai, meu Deus. É que eu tô com o meu celular pela metade. Ah, o delegado informou no BO que eu tinha sido informada da medida protetiva, mas eu teria optado por não usufruir no momento. Mesmo eu tendo dito quanto a medida seria importante para mim. Tá. É, esses entraves assim que eu falo que às vezes precisa do advogado, né? Porque a gente não entende, sabe? É a mesma coisa, por exemplo, que você que não, por exemplo, a gente que está entrando aqui agora, que não tem um conhecimento do que é uma representação. O que é isso, né? A pessoa chega, tá, eu quero representar. A delegacia já tinha que informar, a delegacia já tinha que explicar como é que funciona o processo e quais são os trâmites, né? Mas falar numa linguagem que a gente entendesse, porque se eu também não tivesse conhecimento, chegasse na delegacia, queres representar, eu ia dizer, tá, mas o que é isso? É, o que que é, Entende? A né? gente não sabe, a gente não tem conhecimento. Isso não é divulgado, enfim, né? E também contar que o pessoal, muitas vezes, da delegacia civil não é um pessoal preparado para essas situações de violência. Então, E assim, ó, algumas, pode falar, Gi. em algumas situações, eu sempre oriento a procurar um advogado, né? Sim. A procurar um advogado para ter uma melhor orientação sobre essa questão judicial. No próprio instituto tem essa ajuda jurídica também, né? Quem vira precisar, né, de uma orientação jurídica tem no próprio instituto. E ali sobre a menina que dali da página, né? Você não está sozinha, mulher. Então, assim, eu já tô aqui, né? Já falando, né? Mas assim, ela sabe o que é melhor para ela, né? Se ela pediu medida protetiva, porque ela sabe que ela estava precisando desse momento. Então, quem é, né? Quem sou eu na fila da padaria, né? Dizendo que não é bom isso para você agora. Como assim? Entendeu? Eu quero proteção, eu tô aqui pedindo proteção. Por que tu não me dá? Porque tá falando que não é bom para mim, entende? Então, eu falo muito assim que tem muita coisa que deixa a desejar. Como teve ali a Lei da Maria da Penha, eu acho que tem ainda. A gente ainda tem muita luta pela frente, né? Para a gente conseguir alcançar, como esses dias ali aconteceu também, né, que a lei agora da violência psicológica e tudo mais, né, mas como, né, tudo tem que ser provado, né, no mundo de hoje, né, Por então é isso que eu bem... fiz,
Por isso que eu fico me questionando, quando eu fui ler a lei, essa lei 14.184 de 2021, que daí tem ali o período de reclusão, o período que vai ficar detido e tal, né? E aí eu fico pensando, gente, para a gente ir com a física já é difícil, né? Eu imagino como eles pensam em fazer com a psicológica. Talvez hoje, né, uma coisa que a gente tem assim que facilita e que serve como prova é as gravações, é o celular. A gente hoje tem, querendo ou não, um recurso um pouquinho melhor para a gente provar isso. E às vezes a pessoa pode utilizar isso até como um recurso para provar, né? Mas assim, de boca, gente, é muito difícil. Isso, muito E eu difícil. falo assim, por experiência, por ter passado pela violência, né? Por ter. Então, assim, a minha violência aconteceu no sábado de manhã, eu fui atendida na segunda-feira à tarde. Meu Né? Então, assim, as marcas no pescoço já tinham diminuído, já estavam menores. Então, quer dizer, não sei se um descaso, mas a gente está longe de ter um sistema que funcione efetivamente. E eu acho que isso é, em geral, para tudo, assim, né? Não é só para essa questão de violência, mas eu acho que quando a gente se. Isso que a DPCAM, né, a Delegacia da Mulher, da Criança, do Adolescente e do Idoso Deficiente, ela é para atender casos prioritários. Então, imagina, né? Se era prioritário, de 2013 para 2018 foram 5 anos. Não sei qual é a prioridade nisso, né? Mas, né? Ai, Enfim. tudo que tá entalado aqui, ó. E aí aqui a ideia não é a gente trazer para o pessoal, mas assim, é trazer uma experiência de como eu fui buscar outro recurso, né? E aí foi uma escolha minha, realmente, assim, de procurar cuidar de mim e não ficar alimentando aquilo. E aí eu acho que uma coisa que me fez muito bem foi a terapia, porque quando eu comecei a falar, eu sempre digo, quando a gente consegue falar daquilo que doeu muito, sem vir aquela emoção, aquela carga emocional, sem aquilo ter aquele peso, é porque a gente conseguiu curar. E curar não quer dizer que a gente não vai sentir, mas talvez não vai doer, né? E aí, assim, hoje eu consigo trazer essas experiências, assim como a Ellen também consegue trazer, e tomara que muitas mulheres consigam trazer essas experiências de poder curar disso, mas no primeiro ano foi muito difícil, assim, eu sonhava que ele estava apertando, eu sonhava tirando a blusa, assim, que ele estava no pescoço. Eu não andava com o vidro do carro abaixado, porque eu tinha medo que ele fosse entrar pelo vidro e pegar no pescoço. E são coisas que tu para e fala assim, cara, que viagem, não tem como. Né? Então eu não entrava em lugar que eu sabia que era fechado, porque se eu tivesse que correr, eu precisava saber para onde eu ia correr. Né? Até que chega uma hora tu fala assim, cara, eu preciso de ajuda, eu não estou dando conta. E eu não estava mais com a pessoa, né? Enfim, a gente já estava em processo de separação, mas foi bem difícil, assim. E eu imagino para as pessoas que não têm uma alternativa, não têm um conhecimento, se abalam e às vezes não conseguem dar o passo para frente. Então, por um bom tempo, assim, e até por uma frustração minha, eu abri um pouco a mão da parte jurídica e fiquei muito mais com o emocional, com o empoderamento, com a capacidade de dar a volta por cima, com a capacidade de resiliência, com a possibilidade de ajudar pessoas em situação de violência, porque uma coisa é tu falar de um lugar que tu leu ou que tu conhece, ou que tu ouviu falar. Outra coisa é tu falar de um lugar que tu já teve, né? Então, Verdade. é diferente, porque daqui eu posso te dizer que as dores não foram fáceis e que caminhos que eu busquei para aliviar. E aí, às vezes, quando fala, vai na delegacia, faz boletim de ocorrência, não, mas não funciona, Não né? Então, funciona. eu sempre digo, quando a gente Assim, fala do lugar que a gente viveu, ele é diferente. não é uma coisa lúdica, né? Cheia de estrelinha, brilhinho, né? Etc, né? É um caminho mesmo de dor, né? Que daí é um processo. E assim, se você não buscar ajuda realmente, né? Do teu grupo de apoio, né? Como a Gi sempre fala, não adianta tu esperar muito, né? Pelo Coisa que a gente fala também, Ellen, quando a gente atende a vítima e a gente busca o familiar,
Obrigado, Ju. A gente sempre fala assim, ó, para a pessoa trazer um familiar que não é que não julga, porque a gente julga o tempo inteiro, mas um familiar que contribua para o processo. Porque às vezes a pessoa traz a mãe, e não é contra, tá? Não é contra. Às vezes a pessoa traz a mãe, e a mãe foi uma das pessoas que sofreu muito violência, que entende que tem que ficar casado. E aí trazer a mãe para aquela situação de rede de apoio não vai funcionar. Então, às vezes a pessoa fala assim, falo ou não falo para minha amiga, falo ou não falo para minha irmã. Eu sempre falo assim, ó, abra essa situação para aquela pessoa que você diz assim, ó, essa pessoa vai me ajudar. Essa pessoa eu tenho certeza que vai me ajudar. Essa é a pessoa que pode abrir. Porque às vezes o teu próprio grupo de apoio, que é, vamos supor, que é a tua família, às vezes ela realmente também quer abusiva, mas ela é inconsciente, não que ela quer ser abusiva contigo, né? Ela te ama, ela quer te ajudar. Mas inconsciente, ela tá ali falando daquele padrão que ela aprendeu, né? Não, tu tem que ficar, não, isso vai passar, porque, meu, filha minha, não pode separar. Imagina, é só mais uma fase, filha, né? Isso vai passar e tal. Então, às vezes, seu próprio grupo de apoio, ele é abusivo, né? Então, se tu não tem uma família estruturada, enfim, que realmente vai realmente te ajudar a sair dessa, é difícil também, né? E assim, eu não tô julgando também aquela família que tá fazendo isso inconscientemente, porque aquilo talvez foi uma habilidade que ela pôde te dar até ali, né? Então, é aquilo que ela está conseguindo te dar naquele momento, né? Então, existem outras formas de ajuda e a gente está aqui para isso também. Se você Eu sempre realmente digo, não consegue sair dessa, a gente está aqui também para te ajudar. eu sempre digo para tudo, assim, sabe? Não é só para uma questão de violência. Eu sempre digo, qualquer problema que a gente tenha na vida, leva para alguém, ou abre com alguém, que vai somar na tua vida. Verdade. Porque às vezes a gente vai trazer para uma pessoa que vai fazer aquilo ficar 3 vezes pior. E a gente já tem a capacidade de olhar e falar, cara, essa pessoa é tão neutra, essa pessoa. E aí tu vai vendo, sendo coerente com o jeito dela viver a vida, o jeito dela falar, tu vai vendo que ela tem uma coerência. E aí você vai trazer para ela na ideia de que ela vai te ouvir, que ela vai te acolher, que ela vai entender, que ela vai pensar possibilidades contigo, porque às vezes tu abre para alguém que transforma a tua vida num inferno, que te Verdade. cobra, que te exige, que quer que tu faça alguma coisa, e de novo eu vou falar, as pessoas que não passaram por essa situação não têm noção da dimensão que é uma situação de violência. Não tem, seja ela do tipo que for. Então, a gente querer entrar no meio da vida dos outros e achar que a gente sabe a solução para as pessoas é meio que ego, né? Porque a gente muitas vezes não sabe nem para a gente coisa simples do dia a dia. Imagina por uma situação complexa de violência. E também para os outros nós somos sensacionais, às vezes na nossa vida a gente não consegue resolver nada, né? Então a coisa não é tão simples quanto a gente imagina, mas eu acho que a ideia do coração de algodão doce é sempre trazer de que a pessoa não está sozinha. E que aqui ela vai poder ser acolhida, ela vai poder trocar uma ideia, ela vai poder ter um outro direcionamento. E eu acho que era isso, né, Ellen, da nossa live. É um processo, né, Gi? É um Isso, processo. É um processo. Tudo na nossa vida é um processo, né? né? Mas eu acho que era isso, né? Tem mais gente querendo falar alguma coisa, fazer mais uma pergunta. Daqui 15 dias tem mais. Quem que Deixa eu é, né, passar aqui Cris? Quem que novamente é? para vocês que a nossa próxima live é dia 15 de agosto, né, Gi? Aham. E vocês podem estar conferindo as lives ali no Instagram. Tem ali as datas certinhas das próximas lives que virão, dos temas também. E como a gente falou ali no início, né, que a gente vai estar iniciando novamente o grupo de apoio, né? E também tem ali as datas certinhas, começando no dia 10/8, tá bom, gente? E quem Isso. precisar de ajuda, é só acessar ali o link no Instagram, ou vir falar no direct, ou direto também no nosso WhatsApp, que também tem lá um link de acesso que vai direto para o WhatsApp. A gente está aqui, tá?
não para julgar, só para ajudar, né, Gi? É isso aí. Uma boa noite para todos, uma ótima semana e na outra semana a gente se encontra de novo. Isso aí, obrigada, tá, Gi? Quero te agradecer do fundo do meu coração, Imagina, tá? Do imagina, coração. imagina. Beijão. Tchau.